E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com um novo episódio pra gente conversar sobre como a psicologia pode te ajudar na prática dos problemas reais do seu dia a dia. E eu tô aqui já de início com o meu livro hoje em mãos, não sei se você conhece, mas esse é o meu livro Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Se você ainda não garantiu o seu exemplar, já corre aí na descrição do episódio e garante o seu. A gente vai ter hoje uma conversa franca sobre relacionamentos amorosos. Eu abri recentemente um post ali, na verdade postei e abri para conversa nos comentários para as pessoas me falarem quais eram os maiores desafios que elas tinham no relacionamento amoroso. E aproveitando que estamos no mês de junho, mês dos namorados, eu quero trazer esse episódio para vocês. Eu sempre falo muito sobre relacionamentos aqui. Então, se você chegou nesse episódio, vai aí para trás, porque tem muita coisa sobre relacionamentos que vai te ajudar. E hoje eu quero falar sobre essas dificuldades, trazer aqui algumas dicas, realmente conversar com vocês. Então, pega aí seu café, pega o seu, quem não gosta de café, né, o seu chá, e vem conversar, como se fosse uma conversa mesmo de amigas aqui, a gente vai bater esse papo hoje, tá? Então, primeiro de tudo, gente, eu já falei, já tô cansada já de falar pra vocês o quanto é importante a gente desenvolver relações saudáveis. E os relacionamentos amorosos, eles fazem parte da vida de todos nós, adultos, né? Quer você esteja solteiro, solteira, casado, namorando, paquerando. Você pensa sobre a sua vida amorosa, muito provavelmente. É muito importante que você entenda que esse parceiro, essa parceira que você busca, precisa ser alguém que vai acrescentar, que vai, de fato, estar ao seu lado e te fazer alguém melhor, te fazer alguém mais feliz. Não vai ser alguém que vai vir para solucionar os seus problemas e fazer com que a sua vida tenha sentido, nada disso. Mas tem que ser alguém que vai vir para somar e não para deixar a sua vida mais complicada, porque a gente já tem problemas suficientes, não é mesmo? Tem uma pesquisa que assim, clássica, que eu gosto muito, que é um estudo bastante longo, uma pesquisa bem longa, feita por Harvard sobre a felicidade. E nesse estudo, que acompanhou a vida de várias pessoas por mais de 75 anos, ele concluiu, né, a pesquisa concluiu, na verdade, que o segredo para uma vida mais feliz não está na riqueza, na fama, mas sim em cultivar boas relações. Então, se você tá aqui se perguntando qual é o segredo para você ser mais feliz, começa por aí, que eu acredito que você vai conseguir enriquecer muito mais a sua vida. As pessoas que têm relações mais próximas e saudáveis com amigos, familiares e até parceiros amorosos são mais felizes, mais saudáveis e vivem mais, segundo essa pesquisa. Então, vamos falar sobre isso, tá? Quando eu abri esse post aqui no Instagram, eu recebi uma série de dificuldades, mas teve uma que foi, assim, realmente a campeã de todas. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mas eu quero só, antes da gente entrar aqui, trazer que quando a gente não busca o nosso desenvolvimento emocional antes de se relacionar com alguém, quando a gente não foca no nosso autoconhecimento, no nosso amadurecimento, antes de trazer alguém para perto, né, da nossa vida, isso traz uma série de prejuízos, tá? É claro que a gente vai estar sempre aprendendo, sempre crescendo. A vida é uma jornada de um desenvolvimento contínuo. E você não vai conseguir esperar estar pronta para ir se relacionar com alguém. Porém, se você não tiver algumas questões bem resolvidas antes, você vai trazer alguém para um lugar que está tudo bagunçado. E aí a sua bagunça se junta com a bagunça do outro. E junto se torna muito mais difícil arrumar a casa, digamos assim. Então, se você tiver já com as suas questões organizadas, com uma consciência dos seus problemas, dos seus gatilhos, daquilo que te desregula, das tuas inseguranças, se você já tem uma consciência, né, de como que você gosta de ser tratado, daquilo que você tolera, do que você não tolera, de quais são os seus limites, até de quais são as suas qualidades, quais são as suas falhas, se você já tem esse autoconhecimento, se torna muito mais leve se relacionar com o outro.
Agora, duas pessoas sem autoconhecimento, que não se conhecem, que não sabem se comunicar, que não sabem se expressar, que não sabem regular suas emoções juntas, que é o que a gente mais vê por aí, dá uma bagunça muito grande, gente. E aí, muitas vezes esses casais acabam fazendo compromissos, né, juntos, se casam, compram um apartamento, estão juntos, têm filhos, e aí colocam mais pessoas dentro dessa bagunça. Então vamos fazer um trabalho de prevenção de famílias desestruturadas. O que você acha? Eu acho ótimo. A prevenção para famílias desestruturadas são os solteiros que buscam se desenvolver emocionalmente antes de entrar numa relação amorosa. Então, esse é o convite que eu tenho pra você, solteiro e solteira, bora fazer isso. Se você fala, Lana, mas já tô namorando e tô aqui todo bagunçado, já tô casado, tem também caminho pra você, né? Tem solução. Mas aí você vai precisar fazer a sua parte e o outro vai precisar fazer a parte do outro, porque a gente não tem como obrigar o namorado, o marido, a fazer esse processo e não tem como fazer por ele mesmo. Então, a gente vai ter que ver se fazendo a sua parte, o outro também acaba, né, sendo influenciado e quem sabe vocês conseguem construir uma relação saudável daqui pra frente, tá? A gente vê de tudo, né? Mas muitos problemas de dependência emocional, muita falta de autonomia, muita gente que acaba começando a ficar tão dependente do outro e até perde um pouco da sua identidade ali, já não sabe mais aquilo que gosta, o que não gosta. Seu mundo passa a girar em torno desse parceiro e acaba comprometendo muitas vezes a sua própria saúde mental por causa de uma relação. Então, vou abrir com vocês aqui algumas das coisas que me trouxeram dentro desse post que eu botei aqui. Qual que é o maior problema dos relacionamentos amorosos hoje em dia? Então, assim, 80% dos comentários, gente, foi sobre comunicação e compreensão, dificuldade de se comunicar e tudo mais. Eu até trouxe um exercício lá no meu Instagram, eu quero trazer para vocês aqui. Se você não me acompanha ainda lá, minha conta é @alanaanijar. E lá eu compartilho muitas dicas e um pouco da minha vida, dos bastidores também aqui, para quem quiser acompanhar. Mas uma das dicas que eu dei lá e quero trazer aqui é que você que já tá num relacionamento, tá? Seja um namoro, seja um casamento, eu quero te dar essa sugestão que vocês tenham um momento marcado para fazer como se fosse um check-in emocional. Nesse momento, vocês vão separar eles uma vez na semana para abrir um para o outro como vocês estão se sentindo, como foi aquela... Eu acho que uma vez na semana uma dose boa, assim, para você atualizar o parceiro sobre como você está se sentindo, as coisas mais marcantes que aconteceram na semana, como que você lidou com essas situações, como que você tá em relação ao parceiro, se tem alguma questão que vocês precisam resolver. E vai ser um momento de falar e escutar sem julgamentos, sem críticas, sem defesa, realmente, para vocês poderem se conectar e chegar num lugar ali de resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas sem brigas. Então, esse check-in emocional ele é muito importante ter de tempos em tempos esse momento para que não crie uma distância, uma desconexão emocional muito grande. Agora, para isso acontecer, você precisa saber comunicar como você se sente. Então, uma dica muito essencial é que você desenvolva a tua autoconsciência emocional. Então, fica atento a como você está se sentindo, nomeie essas emoções e pensa o seguinte, o outro não tem como adivinhar como você está se sentindo. A outra pessoa, ela não é a causa dos seus sentimentos. Então, às vezes, o outro fulano que me deixa assim, ansiosa, é ele que me deixa louca, por isso que eu fico estressada. Calma. A pessoa, ela pode ter até uma certa influência, mas é você que é a responsável por gerir as suas emoções. Então, faça essa gestão, invista em se conhecer a ponto de você conseguir falar para o outro, olha, eu tô muito cansado, muito cansada, é por isso que eu tenho sido mais grosso, é por isso que eu tenho feito isso, eu quero te pedir mais compreensão, eu tô num momento aqui mais difícil, mas eu tô me esforçando, eu não quero te tratar dessa forma, me perdoa por ter feito isso. Isso é uma pessoa com maturidade, que mesmo diante de erros, consegue se comunicar. E você pode também, antes de tratar mal outra pessoa, você pode saber comunicar que você está se sentindo um pouco sobrecarregado e que precisa de um tempo, por exemplo, sozinho, para então voltar a estar bem ali com o seu parceiro. Então,
Essas são algumas dicas sobre comunicação. Mas tem outras pessoas falando aqui que o egoísmo e a imaturidade, querer receber muito e oferecer pouco. Esse também muita gente falou sobre egoísmo, sobre maturidade. De fato, atualmente, o que a gente vê e o que eu vejo como psicóloga são pessoas que querem entrar numa relação por aquilo que elas podem receber dessa relação e não tão preocupadas assim do que elas podem dar. Então, se o outro me faz bem, me faz feliz, se ele, né, me impulsiona, se ele me deixa, me faz rir, se é uma pessoa que me agrada, enfim, enquanto é agradável, eu quero estar nessa relação. Mas muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela não está depositando tudo o que precisaria e que uma relação não vai ser sempre prazerosa. Eu falei antes, é importante você escolher, essa pessoa vem para somar e tudo, claro. Mas toda relação, ela vai ter também suas dificuldades. Não é fácil conviver com alguém diferente da gente. Tem uma pesquisa, inclusive, que eu estava vendo semana passada, que fala que um casamento, para ser bem sucedido, ele precisa ter pelo menos 4 interações positivas para uma negativa. Ou seja, sempre vai ter uma interação negativa, às vezes uma crítica, uma resposta mais dura, mas a proporção precisa ser muito maior do positivo do que daquilo que foi negativo. Então, a gente precisa saber tolerar as coisas que não vão ser tão bacanas numa relação, visando o longo prazo, visando aquilo que é positivo. Então, você entrar em uma relação de forma egoísta, de forma egocêntrica, já não vai dar certo, tá? A maturidade do relacionamento consiste em você se doar, servir o outro, querer fazer a outra pessoa feliz. E se o outro também tiver esse ponto de vista e as duas pessoas entram na relação falando eu quero te fazer feliz, eu quero que essa relação dê certo, e o outro também pensa isso, a relação vai dar certo, entende? Então, com meu marido, a gente tá casado, vai fazer 11 anos nesse mês de junho, tá? Dia 10 de junho a gente completa 11 anos de casado. E a gente chegou nessa conclusão um dia, falou, olha, a gente vai ter que tomar, né, ceder muita coisa pra fazer essa relação dar certo. E se eu ficar preocupada só com os meus interesses e você ficar preocupado com os seus, a gente vai entrar numa competição e a gente não vai se tornar um time que a gente precisa ser pra isso dar certo. Então, se eu focar em te fazer feliz, você focar em me fazer feliz, a gente vai se fazer feliz e vai ser muito gostoso. Então, a gente chegou no momento em que isso se torna muito natural. Às vezes a gente se perde um pouquinho disso, a gente tem que voltar e lembrar. Mas quando os dois estão nessa missão, é muito leve, porque você quer ceder pelo outro. Você quer fazer a outra pessoa feliz, só que ela também quer fazer. É tipo ir num encontro onde as duas pessoas querem pagar a conta, sabe? E aí fica, não, deixa que eu pago, não, deixa que eu pago, deixa que eu pago. E aí alguém tem que pagar, né? Mas no relacionamento, se os dois querem se fazer feliz, isso torna muito mais leve. Então, se você tá aí dentro de uma relação, pensa sobre isso, conversa sobre isso com o teu namorado, com o teu parceiro. Tenho certeza que isso pode ajudar muito, tá? Outra coisa que algumas pessoas trouxeram aqui é em relação a cobranças, falta de compreensão, de empatia, de responsabilidade emocional. Então, assim, cobrança, gente, é claro que toda relação de compromisso existe um certo nível de cobrança ali, né? Porque existem planos feitos juntos, existem acordos que o casal precisa cumprir. Agora, não dá pra ser um tipo de cobrança de muitas mulheres se tornam mães ali do marido, do namorado, fica cobrando tudo, fica no pé o tempo todo, se torna uma mulher chata. Ou o homem também fica cobrando o tempo todo, querendo saber onde a mulher tá. Seja qual for o tipo de cobrança excessiva dentro de uma relação, não vai dar certo. A cobrança, normalmente, ela vem no papel de uma relação de autoridade, né? Uma relação onde existe alguém que tá sobre o outro. Então, normalmente remete a pai e mãe. Então, você não quer estar junto com alguém que parece seu pai e sua mãe, que fica ali te cobrando o tempo todo. Você quer estar numa relação de parceria. De repente, a pessoa vai te lembrar, olha, tá, eu tô vendo que você tá gastando muito tempo aí no teu celular. Você não vamos... você não tá afim de ler mais, a gente fazer alguma coisa juntos, isso aqui não é legal. É diferente do que alguém ficar ali pegando no pé o tempo todo, tá? A questão da responsabilidade emocional é outro assunto que daria um podcast só para isso. Mas a gente tá batendo um papo aqui, eu vou falar brevemente sobre isso. Você precisa ser responsável pelas suas emoções.
se você depende o tempo todo, eu preciso da outra pessoa para eu desabafar, para eu poder me sentir bem, eu preciso que a outra pessoa esteja comigo, senão eu não consigo lidar, você não tá numa relação saudável. Ou se você fica, como eu falei antes, culpando a outra pessoa pelas suas emoções. Não, se você não for comigo, eu não vou. Se você não for comigo, eu não consigo. Eu fico triste, eu fico mal. Se você vai viajar, eu não vou conseguir existir. Gente, isso é, além de dependência emocional, uma falta de responsabilidade com a sua própria vida, com as suas próprias emoções. Você que namora, ou que tá querendo namorar, espero que você seja já uma pessoa adulta. Por isso que eu sou meio contra adolescente, criança namorando. Criança e adolescente não é hora de se comprometer. Por quê? Porque não tem ainda a responsabilidade afetiva. Um adolescente, dependendo do adolescente, claro, da idade, mas assim, de forma geral, criança e adolescente não têm responsabilidade afetiva, são pessoas ainda dependentes emocionalmente de seus pais, uns mais, outros menos, mas é esperado que uma criança seja dependente emocionalmente dos seus pais. Quanto menor, mais dependente. Quanto vai crescendo, mais independente. O meu filho de 2 anos e meio, ele depende muito de mim. Ele precisa de mim para ajudar a regular as emoções dele. Mas isso não deveria acontecer com uma pessoa adulta. É claro que um parceiro seguro, ele ajuda sim na regulação emocional. E muitas vezes eu tô ali mal, angustiada, eu vou com meu marido, só um abraço dele me acalma. Agora, é diferente de eu falar, eu só vou conseguir me acalmar se meu marido estiver aqui. Se isso acontecer uma vez e outra, tudo bem. Agora, todas as vezes, aí você tá colocando sobre o outro essa responsabilidade, tá? Outro ponto aqui pra gente ir caminhando pro final desse episódio, já estamos... A gente ainda tem um tempinho. Então, assim, outro ponto, tá? Expectativas irrealistas dentro de um relacionamento. Gente, toda relação vai ser feita, como eu falei, de pontos muito bons, outros nem tanto. Tem relações em que, tem um ponto forte aqui, é uma relação que tem muita química. Nossa, isso aqui é incrível, tal. Mas talvez sejam outros pontos que aquele casal tem que trabalhar. De repente, um outro, nossa, a gente é muito amigo, muito parceiro, a gente passa horas conversando, mas tem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Um outro casal vai ter vários pontos em comum e outras coisas que são completamente diferentes. Tem alguns casais que o marido é um Rodrigo Hilbert lá, que faz tudo em casa, que cozinha, que não sei o quê. Na minha casa, essa não é a realidade. Meu marido nem sequer um ovo ele frita. Mas ele tem outras coisas incríveis. E se eu ficar olhando pra ele, falando que eu quero que ele seja de determinada forma e desvalorizando ele por ele não ser que nem o Rodrigo Hilbert, eu tô fazendo com que ele se sinta inseguro, com que ele fique se sentindo mal, né, com ele mesmo. Ele não vai estar feliz na relação e nem eu. E a gente vai entrar ali numa expectativa irrealista. Então, ele sabe quais são as minhas qualidades. Eu sou uma esposa com muitas qualidades, eu sou uma parceira dele em muitas coisas. Em outras coisas, eu não sou tão boa assim. E a mesma coisa é ele. Mas juntos, nós conseguimos tolerar os defeitos e falhas um do outro. E essas fraquezas ou essas coisas que ele não tem e que eu não tenho, pra gente não é algo que pesa tanto a ponto da gente não conseguir estar junto. Então, se pra você, nossa, o marido cozinhar e ser um grande cozinheiro e ter habilidades manuais pra fazer coisas em casa, se isso pra você é uma coisa assim, nossa, meu pai era assim, meu avô era assim, pra mim, homem tem que ser assim. Bom, então você vai ter que botar esse critério aí antes de começar a se relacionar mais sério com alguém. Porque agora, se você chega pro seu marido e você fica a vida inteira frustrada porque ele não é dessa forma, aí é até injusto, porque ele não sabia que esse era um critério pra te fazer feliz lá no início. Entende? Então vamos diminuir essas expectativas irrealistas, vamos aceitar o outro com as falhas que ele tem, se são falhas que são toleráveis, obviamente, tá? Abuso, violência não são falhas, isso aí é questão de término e muitas vezes até de denúncia, tá? Que eu vejo gente que fala isso, mas a gente não tem que ser compreensível com as falhas, ele tem essa fraqueza, ele perde a cabeça, ele me bate, me xinga, gente, isso não existe, tá? Então só um parênteses bem sério aqui. Tô levando um caso extremo, mas se for, mesmo que for xingamento, gritaria, isso é intolerável, isso não é uma fraqueza, né? Isso aí é uma coisa que se a pessoa ela repetiu muitas vezes, essa é um padrão, ela não busca ajuda, então é algo bem sério que precisa ser revisto, tá bom? Então, gente, falei bastante coisa aqui sobre relacionamentos, né? Mas o que eu quero muito que
vocês saiam daqui desse episódio, então, inspirados e inspiradas em construírem relacionamentos melhores. É importante que dentro de um relacionamento você consiga se sentir você mesma, que você consiga sentir que você está sendo encorajado a ser alguém melhor. É importante que tenha reciprocidade, que tenha um suporte emocional. Se você é solteiro, solteira, pega esse episódio e a primeira parte era muito para você. Você precisa trabalhar as suas questões antes. Aqui do Psicologia na Prática, a gente tem muitos conteúdos para te ajudar justamente nisso. Então, maratona tudo isso, vai fazer terapia. Inclusive, na descrição de todos os meus episódios, eu deixo o link para minha clínica. Lá a gente tem uma equipe de psicólogas preparada para te ajudar a se desenvolver mesmo, se preparar para o relacionamento. Ainda mais se você teve já relacionamentos difíceis, que terminaram mal no passado, que te fizeram mal. Então, não entre num próximo antes de fazer terapia, tá bom? Vai lá e preenche seu formulário que a gente vai entrar em contato com você. No mais, ficam aqui essas minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu fale sobre relacionamento, se vocês gostaram desse episódio, se vocês querem que eu fale mais sobre algum desses tópicos. E a gente se vê no próximo episódio. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, principalmente com seus amigos e seus familiares esse episódio, tá bom? Um beijo e até a próxima!